Agora, para terminar, aqui com o Pedro Inácio, aqui a falar um bocadinho sobre a sua enorme experiência. Eu sei muito sobre o Pedro e a experiência dele, porque ao domingo partilhávamos o mesmo hobby e eu tinha histórias incríveis sempre e que o Pedro me contava em primeira mão. Então, antes de mais, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado ao Ricardo pelo convite. Isto é tudo muito bonito, mas na prática é preciso conseguir fazer alguma coisa com a cibersegurança. E tendo em conta este título, os desafios da cibersegurança na gestão de infraestruturas modernas, mas com infraestruturas legadas, não é? Já agora, permitam-me só fazer aqui uma pequena introdução sobre o Pedro Inácio. Pedro Inácio trabalha nesta área já há alguns anos, até antes de existir a internet. Sempre curioso com a segurança, com os desafios de, por exemplo, fazer chamadas telefónicas sem pagar. Portanto, não existia a internet, tínhamos que fazer alguma coisa para nos divertir, principalmente na aldeia onde eu cresci. Não fazíamos por mal, era curiosidade, perceber como a tecnologia funciona e fazer o gosto ao dedo, tentar descobrir algumas vulnerabilidades. Eu acho que é engraçado vocês terem consciência de que isto às vezes não é apenas um miúdo hoje em dia que sai da universidade e que de um momento para o outro passa a ser um especialista de cibersegurança. E não me interpretem mal, atenção. Já vão perceber porquê. Portanto, após isso, depois videotextos, X25, etc., e o aparecimento da internet. Naturalmente, foi abrir a caixa de Pandora. A internet, naquela altura, era um desafio brutal, era uma tecnologia espetacular e todos nós queríamos estar ligados à internet. Acabei por, depois, mais tarde, vir a trabalhar num operador de telecomunicações, no POP, na altura, e depois acabei por ir para a Sun Microsystems, onde fiz parte de Sun Professional Services e fazia parte de uma equipa pentesters internacional, onde fazíamos pentests em várias geografias a clientes da Sun Microsystems. Portanto, eu tive muitos anos na parte do atacante. E devo admitir que é muito mais fácil estar na parte do atacante do que estar na posição em que estou hoje, em que tenho que defender, mais ainda, o maior operador de telecomunicações em Portugal. Somos um alvo extremamente apetecível. E sim, também temos os nossos ataques, naturalmente. Por isso é que dá pica. Mas isto é um desafio. Acho que todos vocês se devem rever nas infraestruturas legadas como sendo um problema que temos que endereçar da melhor forma. As infraestruturas modernas dependem de sistemas modernos, mas também obsoletos. Os sistemas legados continuam a ser essenciais para o negócio, naturalmente. Os desafios da cibersegurança aparecem precisamente na coexistência destes dois mundos completamente distintos. Mas o que é facto é que a maioria das empresas continuam a não conseguir lidar de uma forma adequada e sustentável com a evolução tecnológica. Isto evolui muito rápido e muitos dos sistemas vão ficando parados no tempo, alguns acabam por ficar sem suporte, não há possibilidade de instalação de patches, mas as vulnerabilidades continuam a aparecer e continuam lá. Portanto, como é que vamos endereçar esta realidade? Portanto, lá está. Software desatualizado, vulnerabilidades impossíveis de corrigir, falta de suporte dos fornecedores, não apenas nos sistemas antigos, mas também nas novas tecnologias que nós às vezes queremos instalar nos sistemas para tentar perceber o que é que se passa nos sistemas, se tem vulnerabilidades, não tem vulnerabilidades. Pode ser, por exemplo, um EDR, XDR, queremos instalar num sistema antigo. Desculpem, já não é suportado, não dá, portanto não podemos ajudar. Mais uma vez, as vulnerabilidades continuam a existir. Depois são os riscos de integração entre o mundo legado e o mundo moderno. Monitorização e visibilidade também muito mais limitados do que nos sistemas modernos. Depois, as expressões legais, regulamentares e de conformidade estão cada vez mais exigentes. E a determinada altura começamos a pensar, então, mas afinal, como é que vou conseguir responder a todas estas obrigações legais e regulamentares, e às vezes até auditorias, quando eu tenho esses sistemas legados. E muitos deles até podem ser sistemas críticos. Portanto, isto não vai passar na auditoria, isto vai correr mal. Portanto, é um desafio constante. Os vetores de ataque, naturalmente existem muitos mais. Mas isto é com base na minha experiência, o que eu tenho visto ao longo destes anos todos. Portanto, é a exploração de sistemas mais antigos, que não têm patches, ransomware muito focada em ambientes antigos, que acaba por dificultar também depois a recuperação,
mecanismos de autenticação fracos, e a mim choca-me redondamente porque, por exemplo, há 30 anos eu já usava o SSH, 25, 30 anos, mais ou menos. E Two-Factor Authentication. Nós já tínhamos as chaves RSA, uns porta-chaves pequeninos que nós tínhamos e usávamos. Porque é que hoje em dia ainda existem serviços, empresas, que não têm Two-Factor Authentication ou Multi-Factor Authentication. Isto tem 25 anos, 30 anos. E as empresas continuam a não conseguir implementar os mecanismos adequados à nossa realidade. E já estamos a falar em IA ou AI, que vocês já vão ver aí no slide à frente, porque não conseguem e não fazem nada para fazer essa evolução. Portanto, nós não estamos preparados para lidar com a evolução tecnológica. E depois, claro, existem as ameaças internas que vão explorar estes acessos inseguros. Okay? E o risco da violação e fuga de dados é uma realidade. E cada vez maior. Okay? Tendo em conta ambientes altamente complexos, com milhares de máquinas. Por exemplo, eu devo dizer, a nossa instalação DDR XDR tem 26 mil endpoints neste momento. E vai aumentar para os 30 mil. Portanto, isto para terem uma ideia da dimensão. Portanto, os riscos, naturalmente, é o aumento da probabilidade dos ataques, as perdas financeiras por ficar sem serviço ao cliente. Por exemplo, imaginem um operador de telecomunicações ficar sem conseguir prestar serviço, rede móvel, rede fixa, o que seja, rede de televisão. Imaginem o impacto que isto pode ter. Já houve. Depende. Já houve. Houve um impacto, todos nós percebemos, foi falado na comunicação social. Agora imaginem, e eu preocupo-me com isso naturalmente, a Mel, tendo aproximadamente 50% da cota de mercado, o impacto que seria para a sociedade ficar sem rede móvel. No apagão, a rede da Mel aguentou bastante tempo. Bom. Mas também estava tudo desligado, ninguém atacava. Portanto, ou então pagamento de resgate. Enquanto paga, não paga, enquanto alguém decide se paga ou não paga, como é que as coisas vão funcionar? Portanto, tudo aqui é tempo, é perder tempo, é o cliente ficar à espera sem ter o serviço. Isto não quer dizer que seja sempre assim. Naturalmente, deve-se pagar o resgate ou não. Cada caso é um caso. Por isso é que existem empresas especializadas a fazer a negociação com os atacantes. Existe. Procurem. E as grandes empresas, na minha opinião, devem todas ter contactos com estas empresas. Nunca se sabe o dia da manhã. E é preferível ter já algum contacto do que ter que descobrir naquela altura. Por outro lado, naturalmente, danos na reputação e imagem da empresa, se for algum ciberataque, e as multas regulamentares por não conformidade. Estratégias, claro, existem muitas estratégias. É assim, muitas das coisas que estão aqui, vocês estão fartos de ouvir falar nisto. Mas é preciso continuar a falar nisto, porque às vezes algumas pessoas continuam a não entender o que é preciso fazer. E não é nada transcendente. Pode ser transcendente em termos de budget, pode ser transcendente em termos de logística, de equipas, recursos humanos, etc. Mas o que é preciso fazer acaba por ser sempre a mesma coisa. E não é de agora, é de há muitos anos. Portanto, realizar os Vulnerability Assessments, ou Pen Tests, ou testes Red Team. Eu gosto de fazer muito teste Red Team, porque uma coisa é correr uma ferramenta para procurar vulnerabilidades, outra coisa é meter uma equipa especializada a fazer testes. E aí vale tudo. Claro que eu desenho o ataque, porque se eles quiserem comprometer uma empresa, comprometem, ponto. E não vai demorar muito tempo. A realidade é esta. Nós fazemos testes, de vez em quando, do género. Vou deixar umas pens espalhadas à entrada da empresa. Ou junto aos restaurantes, onde eu sei que há muitos colaboradores da empresa a frequentar. Naturalmente, essas pens estão preparadas, ou com fecheiros devidamente preparados, ou então pens exatamente iguais a uma pen normal, mas que têm uns chipzinhos diferentes lá dentro. Okay? O que é que acontece quando um colaborador de uma empresa encontra uma dessas pens e chega ao seu posto de trabalho? Se tiver lá um fecheiro com um nome sugestivo, nova tabela salarial, MEL,
2025. Sei lá, uma coisa assim qualquer. Vai carregar no fecheiro. Eu acho que me estás a dar ideias a muita gente. Não, mas é importante falar destas coisas para perceberem que é fácil, quem tem naturalmente alguns conhecimentos e com boas ideias e pequenos dispositivos, consegue comprometer uma empresa sem fazer grande esforço. Portanto, eu próprio já tive que dar na cabeça, ou seja, a um colaborador, porque carregou 15 vezes no fecheiro. Ele queria abrir mesmo o fecheiro da nova tabela salarial. E eu assim, já chega, pá. Tivemos que ir lá, está cá a pena. Pronto. Portanto, isto é só um exemplo de um dos testes que nós fazemos de Red Team, mas há muitos outros e vale tudo. Já agora, aquelas penas de chip podem fazer também várias coisas. Uma delas é assim que se liga no computador, fica a emitir uma rede wireless e quem estiver fora do edifício consegue entrar e daí entrar pela máquina, onde a pena está ligada, etc, etc. Não me alongando, implementar a segmentação de rede. Tudo o que é legacy, devemos começar, uma vez que não conseguimos controlar com meios tecnológicos, devemos tentar controlar ou conter em ambientes mais segregados, mantendo apenas os serviços estritamente necessários para essas aplicações ou serviços serem consultados ou consultarem outros sistemas. Isto é básico, mas é necessário fazê-lo. Reforçar, naturalmente, a monitorização. O registro eu chamo de cadastro. Se não tivermos cadastros atualizados, não conhecemos a nossa realidade. Portanto, não sabemos todos os assets, todos os devices, os endpoints, o que queiramos chamar, que devemos proteger e como proteger. A cultura de cibersegurança é imprescindível numa empresa. Formar e sensibilizar colaboradores, mas não só. O board. É imprescindível fazer formação ao board. Existem empresas que fazem e que têm formação especializada para membros de uma comissão executiva. Porque há um gap semântico, há um gap de entendimento entre, isto é a minha opinião, entre o técnico, cá abaixo, entre alguns diretores, e então o gap ainda é maior quando chegamos ao board. Todos sabem que a cibersegurança é importante, mas quando chega à definição do budget, também não tem acontecido nada. Há 2 anos que não há um ataque, há 3 anos que não há um ataque. Porquê é que estamos a investir? Se calhar vamos cortar aqui. Com sensibilização, há formação, há muita coisa que se pode fazer também para PMEs. Não é só para grandes empresas que têm orçamentos muito superiores, mas existe formação. É preciso formação. A questão é que não há formação. Eu assisti há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, quando começaram a sair algumas obrigações legais e regulamentares que começaram a assustar muitas empresas. Eu sou apologista, apesar de sentir na pele o que custa cumprir com muitas destas obrigações legais e regulamentares, portanto, com a formação, é imprescindível. Agora, naturalmente, eu, na MEO, sinto na pele e uma dificuldade enorme em conseguir perceber, ok, com tantas obrigações legais e regulamentares, e depois aparece mais uma, depois aparece mais outra, e depois, ok, tenho esta aqui mais ou menos resolvida, quais é que são os gaps para a próxima? Porque depois existem diferenças, há outras coisas que até são comuns, depende, naturalmente, do que seja. Mas é um pouco por aí. Tem que cumprir, tem que ser. Mas tem que ser, não há outra forma. Na minha opinião, tem que ser. Naturalmente, quando há um ataque, a verdade é esta. As empresas, ou os boards, ou o que quer que seja, acordam para a vida e de um momento para o outro aparecem os orçamentos extraordinários. Fomos atacados, 2 milhões. Como? Então, mas não havia... não, tens 2 milhões. Ou 3, ou o que seja. Depende da dimensão da empresa, naturalmente. Depois não é preciso reinventar a roda. Por exemplo, nós usamos muito neste framework. Isto tem vindo a mudar um pouco, não sei se é a versão mais recente, mas para o efeito serve. E nós temos vários controlos para cada uma das cores. Portanto, eu costumo dizer, muito rapidamente, que a parte do governo tem mais a ver com o CISO, comunicação com o board, sempre baseada em métricas. Temos que ser sempre muito rigorosos nas métricas para mostrar ao board, ajuda a explicar a problemática. Tudo o que seja a identificação, as tecnologias de proteção ativa, os mecanismos de detecção, a resposta a incidentes, por exemplo, no SOC, nós temos que ter
a máquina sempre oleada, temos de estar sempre a testar a equipa. Lá está, como eu estava a falar, nos testes Red Team. Eu nunca digo ao meu SOC, por exemplo, quando é que há um teste Red Team. Eu quero perceber se eles detectam alguma coisa, com base nos mecanismos ou nos controles de cibersegurança que nós temos implementados. Se eles não detectarem alguma coisa, interessa-me, porque vou ter que implementar o controle, ver o que falhou, implementar o controle, para me ajudar a detectar aquele tipo de situação. E depois a parte de recuperação, que para mim é das partes mais importantes, após um ataque catastrófico, em que ficámos sem serviço, ficámos com milhares de sistemas cifrados com ransomware, o que seja, como é que vamos recuperar o mais rapidamente possível? Tem que haver um plano, tem que haver uma estratégia, tem que haver testes, garantir que é possível recuperar, que os backups estão devidamente segregados. É dos ecossistemas, para mim, mais importantes de qualquer empresa, porque quando há um ataque, normalmente é o ecossistema a ser atacado de forma inicial. E depois, os colaboradores não conseguem trabalhar se o ecossistema estiver parado. Portanto, a empresa para toda. Claro que há serviços que podem continuar, que não estão dependentes da Active Directory. Mas é preciso ter sempre esta dinâmica e a máquina oleada, e depois isto acaba por se realimentar, vamos reaprendendo, implementar, testar sistematicamente. A modernização das plataformas é importante. Agora, às vezes vemos sistemas, aplicações com 25, 30 anos. Não interessa. Estão a funcionar. Então e agora mudar isto para outra coisa qualquer? É preciso um investimento enorme, etc, etc. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque o risco está lá, como eu disse logo no primeiro slide. É preciso começar a fazer, de forma gradual. A adoção de cloud. Eu, às vezes, assusta-me, sou apologista disto, mas às vezes assusta-me, porque algumas aplicações e serviços, quando as empresas movem para a cloud, ficam automaticamente dependentes daquela aplicação que está na cloud, daquele fornecedor. Vou-vos dar um exemplo. Salesforce, Netcracker, estas aplicações que se fala que muitas grandes empresas têm a sua lógica aplicacional on-prem, local, de um momento para o outro deixam de usar estas suas aplicações e criam esta nova lógica nestas aplicações, nestes fornecedores. E se aquilo correr mal? Se eu começar a ter problemas financeiros, não consigo pagar o serviço. Eles desligam na hora. Acabou. Quero fazer rollback. Vou conseguir tirar aquela lógica da Salesforce, da Netcracker, o que seja, e voltar para o on-prem? Estou só a dar um exemplo. Claro que depois há realidades também diferentes. Mas, em alguns casos, é preciso ter um plano de rollback, ou então estarmos muito bem cientes do que é que estamos a fazer. E é, uma vez tendo movido para lá, estamos lá. Para o bem e para o mal. Naturalmente, a virtualização, criar contentores, os tais silos, etc. Eu costumo dizer, tudo o que sejam as nossas crown jewels, as joias da coroa, o que dá o nosso serviço, tem que ser, portanto, são considerados os sistemas críticos e tem que ser aqueles que têm que ir acompanhando a evolução tecnológica. Os sistemas não podem ficar parados no tempo, porque a cada ano que passa, mais difícil é atualizar um sistema. Uma coisa é, de um ano para o outro, a tecnologia não evoluiu assim tanto, as versões das aplicações, dos sistemas operativos, etc., não evoluiu assim tanto. Outra coisa é, passar 10 anos, 15 anos, como é que eu agora vou evoluir aquilo para isto? É muito mais difícil. Aí sim é que tem que ser quase criado de raiz. Pronto, e depois? É o que eu costumo dizer, aparece o ai, ai, ai. Acho fantástico, está cá para ficar, mas o que eu vejo em muitas empresas, não é que eu ando aí noutras empresas, às vezes em conversa com alguns amigos, mas também na empresa onde trabalho, às vezes vemos, ok, é um projeto novo. Então, eu preciso de recolher dados dos repositórios tradicionais, das bases de dados, por exemplo. Para um data lake qualquer, onde vou treinar depois os modelos, ou vou fazer o que quer que seja com a AI. Mas muita gente esquece uma coisa. É que nas bases de dados nós temos perfis do utilizador. Uns têm acesso só a isto, outros têm acesso a isto e àquilo. Não é? Acaba por haver ali alguma segregação.
Quando esta recolha massiva de informação é feita, desapareceram os perfis, na maioria das vezes. Não é que seja impossível implementá-los depois nestes mecanismos novos, nestes data lakes, mas na grande maioria das vezes isso não é feito. E o que é que acontece? Quem está a trabalhar depois naqueles repositórios tem acesso à informação toda. Em termos de cibersegurança, isto preocupa-me. Outra coisa, eu fiz uma evolução tecnológica do nosso proxy corporativo, da tecnologia A para a B. E, de propósito, tudo o que fosse motores da AI, eu disse, estão bloqueados, exceto estes 4 ou 5 que eu conheço e sei que há aplicações que estão a utilizar internamente. De resto, está tudo bloqueado. Não vou exagerar, apareceram mais 30 e qualquer coisa. Quase ninguém sabia, exceto a equipa que está a usá-los. Isto é o chamado Shadow AI. E isto é outro problema que está a aparecer e é preciso ser endereçado. As eras do AI, fala-se, havia o chatbot, existem mais, estão aqui duas que são aquelas que eu tenho mais conhecimento e tenho visto que estamos a passar da era do chatbot, mais antigo, para tudo o que eles chamam o agentic, baseado em agentes, que têm mais autonomia, poder de decisão, usar ferramentas para fazer consultas, para fazer, portanto, ações mais evoluídas. E por isso é que eu acho que é imprescindível, em primeiro lugar, numa empresa, ter uma equipa que conheça os dados, que faça a governança dos dados. Essa equipa tem que saber que dados é que existem na empresa, o tipo dos dados, em que repositórios estão, sejam os legacy, sejam os novos, como é que estão a ser utilizados, quem é que acede aos dados. É preciso existir este tipo de equipa. Quase ninguém tem. Quase ninguém tem uma equipa focada apenas nisto. E isto não tem que estar na direção ou na equipa do AI. Não pode estar no IT. Isto tem que ser uma equipa completamente autónoma, sem ter o rabo preso a equipa nenhuma. E tem que fazer o seu trabalho. Outra coisa que parece uma coisa banal, que é um sistema de IAM implementado. Porque vai ajudar precisamente o ponto de cima, a governança dos dados. E o motor de IAM não é apenas um motor, um engine de um workflow de aprovações de utilizadores. Não é isso. O motor de workflow é uma coisa. Um sistema de IAM tem outras funcionalidades que permite precisamente a equipa de governança de dados fazer o seu trabalho. É preciso um investimento, naturalmente. Sistemas legados continuam a apresentar um risco persistente em termos de cibersegurança para as empresas. É preciso equilibrar a continuidade e a inovação. Estratégias proativas, aquelas que eu falei, daqui a alguns exemplos, Red Team, testes, formação, são importantíssimas para conseguir ir mitigando as ameaças. A modernização a longo prazo vai garantir a resiliência e a adaptação das equipas, das funções. Como eu estava a falar agora, existir uma equipa de governança de dados, praticamente ninguém tem. Mesmo numa grande empresa, ou muitas grandes empresas, não têm estas equipas. Eu estive em Londres no Google Cloud CISO Forum e eles disseram, a Google disse exatamente isto, que estão muito preocupados em termos de segurança porque as empresas não estão preparadas para a era dos agentes. Não estão preparadas. Estamos a caminhar, estamos a fazer já coisas com agentes, mas não temos os controlos implementados. Claro que isto é sempre aquela dicotomia da funcionalidade e da segurança. É preciso arranjar aqui o equilíbrio, não é? Portanto, a funcionalidade vem sempre à frente, a segurança vem atrás. Portanto, o AI está a ser implementado, neste caso os agentes, agora vão começar a aparecer os cibercontrolos, porque se isto ficar aqui ou aqui, não se avança em termos funcionais e tecnológicos. Em termos de ataques, eu nunca tive problema nenhum em falar de alguns ataques que já tínhamos sido alvo. Já ouviram falar no WannaCry? Nós, na altura, Portugal Telecom, Altice, fomos alvo
nós tivemos aproximadamente 2.000 servidores infectados. Acho que foi o pior dia da minha vida. Ver o castelo de cartas a desmoronar completamente e saber, conhecendo o que é que o WannaCry, o tipo de ataque que era aquele, o network worm, que não havia grande coisa que se pudesse fazer, a não ser tentar implementar medidas drásticas. Algumas, se calhar, até que não se podia fazer. Mas alguém teve que as fazer. Como, por exemplo, bloquear o tráfego internacional, entrada de tráfego internacional para aqueles portos específicos. E ao fim de 2 ou 3 semanas, tínhamos clientes naturalmente a dizer que não conseguiam utilizar, por exemplo, shares do Windows que eles utilizavam entre geografias diferentes. Assim que abrimos isso, porque realmente não podíamos ter aquilo bloqueado mais tempo, aquilo foi apenas uma medida a tentar conter minimamente as coisas. Claro que isto não era a solução, porque mesmo no tráfego nacional já circulava o worm, mas, portanto, bloqueando o internacional, o volume de tráfego era muito mais baixo. Era apenas tentar conter a coisa. Quando abrimos isso, esse bloqueio, alguns clientes nem tinham aplicado o patch ainda, ficaram infectados. Isto é só para dar aqui alguns exemplos. Agora imaginem o que é ter 2.000 e tal servidores encriptados. Processo de recuperação, de identificação, quais as máquinas que estavam infectadas. Tivemos que muito rapidamente perceber o que é que estava a acontecer. Havia o tal kill switch, que era uma funcionalidade do WannaCry. Sempre que infectava uma máquina, ele próprio tentava contactar um endereço específico na internet. Se conseguisse lá chegar, ele parava a infecção, ele ficava em stand-by. Então o que nós fizemos foi, nos nossos DNS internos, criar este domínio. Portanto, quem tentasse contactar, as máquinas que tentassem contactar este domínio lá fora, vinham automaticamente à nossa, portanto contactavam sempre e ficavam em stand-by para a infecção. Portanto, temos que pensar às vezes desta forma. Por outro lado, não vou falar especificamente do ataque, mas há alguns ataques que outras empresas nacionais foram alvo. Devo admitir que os atacantes não eram um WannaCry, que era um network worm, eram humanos, também entraram nas nossas redes. Felizmente conseguimos detectá-los a tempo e horas e expulsá-los da nossa rede. Mas por isso é que eu digo, é preciso... Quais foram as medidas mais drásticas que quando identificaste? Quais foram as primeiras coisas que tu fizeste para... Desligar os cabos. Não pode? Não. E não me interpretem mal, não estou aqui com questões de ego, não é nada disso. Eu acho que tenho uma vantagem, que é, eu estive a trabalhar muitos anos na parte do atacante e consigo, mediante o que está a acontecer, tentar perceber o que é que está a acontecer e quais é que serão os próximos passos que eles vão fazer. E isso ajuda-me a tomar medidas, digamos, um passo ou dois à frente. Nós temos que andar sempre a rever o que é que estamos a fazer. Mantemos sempre na pipeline muitos testes daqueles mais básicos possíveis. Qualquer pessoa olha para aquilo e vê isto é phishing. Fazemos questão de manter esses. E depois temos outros muito mais evoluídos. Por exemplo, há um ano atrás, 2 anos atrás, já não me recordo, a própria CrowdStrike, o fornecedor da EDR, XDR, teve um problema, certo? Foi falado aí, houve aeroportos parados, hospitais, empresas, pronto. E eu disse, olha, aqui está uma boa altura para se fazer uma campanha simulada de phishing. E desenhei eu o ataque, a campanha. O nosso click rate vinha a descer desde que temos a tecnologia de campanha simulada de phishing, já há uns anos. O nosso click rate tinha vindo a descer, a descer, a descer. Portanto, os colaboradores estavam a ficar cada vez mais treinados. E eu assim, é a altura certa para fazer uma campanha, tirando partido do que está a acontecer, para ver como é que os nossos colaboradores vão reagir. No gráfico, isto tinha cá abaixo, de repente, pum, lá em cima. Caíram quase todos. Não todos, estou a exagerar, mas houve uma percentagem brutal de pessoas que caíram. Porquê? Era algo que estava a acontecer naquele momento. As pessoas tinham na memória toda a problemática do que estava a acontecer a nível mundial e rapidamente carregaram porque aquela campanha estava bem feita e simulava uma notícia sobre o problema. Portanto, e as pessoas queriam saber mais sobre aquilo, pumba, carregaram logo.
foram direcionadas para tal sítio, inseriram o que tiveram que inserir, ou carregaram no anexo, foram direcionadas para tal sítio, inseriram o que tiveram que inserir, ou carregaram no anexo, enfim. Mas pronto, não me quero alongar muito mais. Obrigado. Olha, obrigado a todos. Acho que foi um excelente momento. Eu, pelo menos, gostei muito aqui do painel, surpreendeu-me. Conseguiu superar as minhas expectativas. E agora convidava todos para jantarmos e bebermos um copo todos aqui em conjunto e termos aqui um momento. Está bem? Muito obrigado. CompuWorks. We work. IT works.